Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade. Desta vez já estou com minha imagem final aberta aqui e quero contar uma história para vocês. Eu recebi a visita de um amigo fotógrafo, mostrei esta imagem para ele e ele ficou pensando e resolveu me perguntar onde eu tinha tirado uma foto no pôr do sol assim tão bonito, inclusive com um primeiro plano, alguém pescando em frente a um rio. Onde era esse lugar? Mas rapaz, é aqui mesmo em Aracaju, só que é uma visão de Aracaju a partir da ilha de Santa Luzia, que é uma ilha que tem em frente à capital do estado, em frente a Aracaju. Lá no outro lado, aqueles pequenos prédios que vocês estão vendo, é a cidade de Aracaju. Ele disse, poxa, então que legal, rapaz, que momento, né? Esse pescador aí na ilha e Aracaju ao fundo e esse pôr do sol muito bonito com cores espetaculares, rapaz. Como é que você tirou? Foi que você pensou na hora? Eu disse, olha, na verdade, esta foi a imagem que eu vi na hora. Foi o que eu planejei na hora da fotografia. Era como eu imaginava que eu trataria esta imagem para que eu pudesse contar a minha história. Ah, que barato! E então eu mostrei para ele o documento aberto no Photoshop e as camadas. Ele ficou curioso, analisou camada por camada e me perguntou: mas eu tô vendo que você ainda colocou um contraste final aqui. O que é isso aqui? Eu disse, olha, é uma camada de ajuste de níveis, no qual eu puxei um pouquinho dos brancos e um pouquinho dos meios tons, realmente para dar contraste, veja. Um contraste sutil final para que a imagem ficasse realmente com essa ideia de final da tarde e com o negrito da silhueta. Poxa, que barato então. Essa silhueta aí já estava concluída e você deu o contraste final então. Eu disse, não, aqui é uma camada estampa. Inclusive eu coloquei até o nome camada estampa. Camada estampa é o resultado de todas as camadas abaixo, né? Como se eu tivesse achatado a imagem e utilizado ela para continuar. Eu fiz essa camada estampa e mudei o modo de mesclagem de normal para divisão, porque o modo de divisão clareia a imagem. Veja, vamos ver, deixa eu tirar. Olha, tirando ela, note que a imagem está mais escura, mais opaca, sem brilho. Então eu criei essa camada estampa e mudei o modo de mesclagem para divisão, para não ficar muito claro. Eu diminuí a opacidade para 90%. Ele me disse, poxa, tô entendendo, rapaz, que pensamento. Eu disse, não, na verdade nós vamos tratando as imagens e vamos vendo o que é necessário, né, para que ela no final fique com o que a gente imaginou a princípio. Ele disse, poxa, que legal. E como é que você conseguiu esses tons de final de tarde? Essas cores maravilhosas aí, como é que você conseguiu? Olha, na verdade, estas cores são cores de um mapa de degradê. É um mapa de degradê que está fazendo essas cores na imagem. Olha a imagem sem um mapa de degradê. Olha a imagem com um mapa de degradê. Aí ele ficou espantado. Uau, que coisa! E quais foram as cores que você escolheu para fazer o mapa de degradê e por quê, Adilson? Eu disse, olha, o que é um mapa de degradê? Um mapa de degradê, ele é um ajuste que mapeia os tons de uma imagem dos mais claros ao mais escuro. Veja esse, por exemplo. Esse, nos mais escuros aqui, ele é preto, preto sólido. E no mais branco, ele também é um branco, branco sólido. Por isso que ele dá esse preto e branco bonito, cheio de contraste. O que eu fiz foi, na área mais escura, eu disse, olha, eu quero um vermelho, porque final de tarde ficam entre os vermelhos, os abóboras e os amarelos, né? Então eu quero um vermelho que eu compus com 2, 4, 5 do vermelho, 15 do verde e 15 do amarelo. E eu fiquei com esse vermelho aqui. Disse assim, poxa, interessante, não é? Não é o que eu esperava não, mas é interessante. Veja bem, o que é que acontece? Agora as partes mais pretas da imagem estão em vermelho. E no restante da imagem, ele vai formando um degradê, vai mapeando a imagem até o branco. E foi o que você fez no branco então? Ah, no branco, eu disse assim, tá na hora de colocar um amarelo. Então eu escolhi um amarelo e eu fiz um amarelo assim. Coloquei ainda os dois 4, 5 do vermelho, para pegar uma mesma tonalidade, 2, 5, 5 no verde e 0 no amarelo. Essas cores já me dão esse amarelo aí bonitão, olha. Esse foi o degradê, que inclusive eu vou salvar. Vou clicar em novo, ele já vem aqui para os gradientes herdados e vou clicar OK. Eu tenho um mapa de gradiente aplicado à imagem. Ele disse assim, poxa,
bem legal. As cores realmente são bonitas, mas para que os tons se adaptassem na imagem, foi o que você fez? Olha, para que os tons se adaptassem na imagem, eu mudei o modo de mesclagem de normal para multiplicação. Veja só o que aconteceu. Já ganhou realmente um tom de final de tarde e eu ainda diminuí a opacidade para 75%. Tá ficando bonito? Tá, realmente ficou muito bonito. Mas eu estou vendo aqui que sua máscara tem essa parte aqui preta, parecendo uma lama. O que é isso aí? Olha, eu não gostei da forma como essas ondas, essas espumas das ondas aqui ficaram muito vermelhas, e para mim elas precisam ser no mínimo mais claras, porque elas são brancas, né? Mesmo com o horário elas teriam um destaque maior. Então o que eu fiz foi, eu selecionei a imagem, fui em canais, em RGB, segurando em Ctrl, eu dei um clique, começou a selecionar as áreas mais claras, depois eu segurei em Shift e fui clicando, até que a seleção atingisse as espumas das ondas. Ela atingiu, eu então parei, voltei para a máscara, pressionei Ctrl H para esconder essa seleção e com o pincel preto em 10% eu pintei por cima das ondas. Olha, veja, elas estão aparecendo. Elas estão aparecendo mais, elas estão ficando mais claras, quase brancas, realmente ficando um tom de normal, não é? Uma imagem normal, onde de perto, fotografando água, fotografando mar, fotografando ondas, você teria essas espumas mais perto de você. Foi aí onde você viu essa seleçãozinha aqui, que parece uma lama. Veja, são as ondas sendo mascaradas, sendo retiradas do degradê. Então agora eu vou apagar essa imagem, tá? Porque eu já te mostrei. E vou ficar com a original. Isso é bacana, realmente. Olha, se retirar a máscara, as ondas ficam vermelho assim, esquisito, né? Então elas prestaram. Aí ele chegou e disse assim, mas eu tô vendo que você tem uma outra embaixo aqui, que ainda não está com as cores, mas tem esse borrão escuro aqui de lado. Foi o que aconteceu. Rapaz, se eu retirar essa máscara, eu vou segurar em Shift e clicar nela, olha, escurece essa parte aqui e eu não gostei disso. Então eu criei uma camada, mudei o modo de mesclagem dela para sobrepor, para ganhar bem contraste. Eu estava procurando fazer a minha silhueta, e na camada eu pintei com um pincel preto em 50% para clarear. Veja, ficou mais claro aqui porque eu gosto de detalhes na imagem. Tá, entendi. E esse outro ajuste aqui embaixo, esse ajuste de níveis, o que foi aqui que você chamou de contraste 1? Eu notei que ele estava me perguntando tudo, queria saber tudo. Eu disse, olha, é para escurecer mais a imagem. Vejam, sem e com. Sem, com, porque eu escureci os mais pretos e deixei os claros mais claros ainda. Foi o que eu fiz, olha. Eu puxei o branco bem para cá, para ficar mais claro, mas deixei os tons médios e os tons escuros onde estavam. Fiquei com essa imagem assim, ó, bem mais claro, mas com contraste. Mas ainda não era o que eu estava procurando. Por isso que depois daqui eu criei essa camada estampa, mudei para sobrepor, para que ela ganhasse esse estilo de silhueta e já me desse a imagem que eu procurei a princípio, que eu procurei no momento que eu tirei. Disse assim, mas e como é que foi a imagem que você fez a princípio? Digo, essa é a imagem que eu fiz a princípio. Não representa em nada a história que eu gostaria de contar. Eu tive que pedir para duplicar a primeira camada e mudar o modo de sobreposição para multiplicação. Depois, clareei os contrastes, escureci mais ainda com a multiplicação, clareando essa parte aqui que estava escura. Coloquei o degradê com cores de verão, mas eu tirei também das ondas aqui para que elas aparecessem mais. Fiz uma camada estampa em divisão para clarear e dar mais brilho à imagem e finalizei com um ajuste de níveis para que ela ficasse com mais contraste, e a minha imagem final, ou imagem inicial, como você queira, é essa aí. E aí, você gostou? Ele me respondeu que gostou muito e que gostaria de aprender também a fazer essas coisas no Photoshop. Eu disse, poxa, eu tenho um canal no YouTube que ensina a fazer essas coisas. Inclusive, você está me dando a ideia de tornar essa nossa conversa uma videoaula. Contar essa história aqui do que aconteceu com a gente. O que é que você acha? Ele disse, você tem um canal? Esse eu tenho um canal. O nome do canal é Photoshop Fácil. Eu sou Adilson Andrade e o nome do canal é Photoshop Fácil. Ele, bacana, vou visitar, vou me inscrever, vou curtir. Eu agradeci,
que não precisava, bastava visitar, assistir os vídeos, eu ficaria muito feliz, e que qualquer dúvida ele poderia tirar comigo, deixar um comentário, fazer uma pergunta ou até sugerir outros vídeos para o canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até agora, abraços, até a próxima.